Olá! Gênero discriminado, música de protesto, movimento sem causa, tribo da moda, rebeldia ou arte com ideologia. O que é e como surgiu o punk rock? Esse gênero musical injustamente associado à agressividade segue na periferia da história do rock e tratar desse tema controverso é a nossa proposta do programa Pauta Aberta de hoje. Para explicar sobre esse movimento, recebemos aqui no nosso estúdio o vocalista da banda Cólera, Edson Lopes Pozzi, mais conhecido como Redson. Redson, como foi que o punk rock chegou no Brasil? O punk ele surgiu simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos no meio da década de 70. E com isso ele se tornou uma grande atividade de música espontânea e livre dos subúrbios das cidades de onde ele começou a atuar, das grandes cidades europeias e americanas. E ele foi chegando no Brasil não pelos meios comuns que a gente conhece, que é rádio, TV e lançamento de discos, mas sim pelos meios alternativos. Amigos de algumas pessoas que curtiam som aqui no Brasil iam para fora e traziam aqueles vinis das bandas que estavam ali acontecendo na época, como Pistols, Clash, Damned e outras bandas. E aquele vinil chegava aqui geralmente numa loja, que era a loja do Fabião da Galeria, que era Punk Rock Discos, e esses vinis eram reproduzidos em fitas cassetes. Então os punks passaram a conhecer a ideia e a sonoridade punk através das fitas cassetes, que eram cópia dos vinil que a gente recebia de lá de fora, que eram os discos importados de punk rock. Certo. E qual era o perfil do jovem punk brasileiro nessa época? Antes do punk se tornar um novo formato de expressão que os jovens tinham nos anos 70, nós tínhamos o rock pesado, que era aquele rock chamado pauleira. Então o pessoal que vem a ser punk, que já era roqueiro, era mais o pessoal pauleira, era mais o pessoal do rock mais pesado. Então o perfil dessa galera era o pessoal que se sabia que estava tudo errado, que aquela ditadura não podia ser da forma que era, a gente tinha que ter liberdade de falar e de fazer música, de fazer rock, poesia, enfim, de pôr para fora todas as nossas ideias criativas e de uma forma não estabelecida, como vinha sendo com as bandas que atuavam, que era o mainstream da época. Então, se você não fazia o jogo das gravadoras ou das grandes produtoras, você estava sujeito a não ter espaço. E o punk criou esse espaço, então, por conta própria. Foi o grande faça você mesmo. Entendo. E como foi o primeiro grande evento das bandas punks no Brasil? O primeiro evento se chamou Grito Suburbano. Ele deu também origem ao primeiro álbum, que teve o mesmo nome. Ele aconteceu na Zona Leste de São Paulo, ali na região da Ponte Rasa, e reuniu várias bandas representativas daquela época, como Cólera, Lixo Mania, Olho Seco, Ratos Porão, Inocentes. E esse evento também ele foi marcante, porque ele foi um divisor entre a época em que o punk não tinha muito uma clareza do que era ser punk aqui no Brasil, e a situação que a gente foi vivendo ali com o encontro de bandas, por ser um festival onde não era só 2 ou 3 bandas, mas todas as bandas importantes da época juntas, tornou-se uma ação ou um movimento, da forma que você puder chamar, de postura bem clara, em que nós podemos fazer o nosso faça você mesmo de forma brasileira, cantando em português e fazendo a nossa linguagem punk rock bem própria, que é o que a gente tem perpetuado e muito respeitado lá fora das bandas brasileiras. Nós fazemos um som bem característico e bem singular daqui do Brasil. E o punk tem toda essa fama de ser violento, agressivo. Durante esse evento ocorreu alguma briga? Nesse evento não teve nenhuma briga entre punks. Nós tivemos sim uma repressão da polícia. E houve até um certo problema de confronto e o show teve que parar. Mas na época era muito comum, porque o punk, alguns punks associavam a ideia punk a ter gangue. Então, aquele ganguismo que já vinha dos roqueiros dos anos 70, somado a essa associação, gerava um encontro de gangues contra outras gangues. Então, tinha aquela coisa de bairrismo e de pontos de vista contrários, e havia realmente algum conflito. Mas isso é uma coisa geral em todas as sociedades que habitam megalópolis, como São Paulo, Los Angeles, Nova York. Então, o punk teve no início esse aspecto mais violento, mais presente, né, digamos. Enquanto que, com o passar do tempo, ele foi se identificando, ele foi crescendo, ele foi ficando maduro e passou a ser uma atitude muito mais musical e ideológica do que de autoafirmação de gangue. Certo. E, Redson, na época desse evento, o punk já tinha todo esse espaço que ele conquistou na mídia ou foi depois? Então, o punk ele não tinha muito propósito de aparecer na mídia. Ele precisava mesmo era se sentir livre para se expressar.
Com o momento que estava se vivendo, que era a ditadura, que era a falta de liberdade e a perseguição, a gente, não só os punks, mas o brasileiro em geral, se sentia suprimido. Ele não podia chegar e falar o que ele pensava. Até nas rodinhas de rua, se você tivesse 5 ou 6 pessoas conversando na rua, você ia preso, porque já era formação de quadrilha, já era perigoso. Então o punk viu, né, nessa possibilidade a forma de se expressar livremente e sem medo de qualquer repressão. Então aí com essa postura intensa, a mídia criou um interesse pela atividade punk e foi querer saber e reportar. Certo. E Redson, você está há 30 anos nesse meio. Eu queria saber como que a sociedade brasileira enxerga o indivíduo punk hoje. Então vamos entender essa sociedade complexa e diversa. A diversidade nacional é muito ampla. A gente tem de norte a sul aí 1 milhão de culturas, de formas de enxergar a realidade. O punk no início não conseguiu e também não tinha o propósito de ser entendido ou aprovado. Ele só queria estar e atuar. Era uma postura quase que niilista. Enquanto que com o passar do tempo, com essa clareza que foi se tendo ao amadurecer, a sociedade passou a entender que o punk era uma nova expressão de faça você mesmo, de que a garotada nova de 14, 15 anos podia pegar uma guitarra, uma bateria e expressar suas ideias e não ficar só copiando o que havia de música pronta lá fora. E essa atitude de quebrar as barreiras e fazer dessa forma que deu a hoje o que a gente tem no Brasil de cena alternativa de música, senão estaríamos condenados às rádios tocar só música estrangeira e o padrão internacional do que é sucesso vai para a rádio, vai para a TV e o que não é, não tem espaço em lugar nenhum, nem faz show. Então, o punk possibilitou essa quebra de barreiras para que a música de expressão livre nacional viesse a acontecer, tendo hoje um cenário de norte a sul, um dos mais significantes do mundo, no momento. Entendo. E, no geral, qual é o tema mais recorrente nas letras do punk rock? Eu acho que é a vida social, eu acho que é o que você é na sociedade e o que a sociedade faz com você. De que forma você é induzido a agir com uma identidade falsa, achando que se você tem um novo celular ou um carro do ano, você é uma pessoa importante e muito respeitada e aprovada. Por outro lado, você sente muito mais valor em ter a sua banda, em ter as suas letras cantadas por aquele público com o qual você também se identifica, e em poder viver uma vida mais digna de um ser humano natural e comum, sem tanta coisa artificial e tanta mentira imposta de uma sociedade consumista doente que a gente vê hoje. Então a sociedade vê esse punk dessa forma e a gente também se põe dessa forma, como pessoas que querem agir de forma mais livre no dia a dia, claro, sem prejudicar a liberdade do outro. Claro. E existe alguma diferença entre a música e a ideologia punk? Esse é um tema bastante interessante, bastante complexo, porque a música punk ela já é muito ampla. Quando as bandas surgiram lá fora, no início da explosão da Inglaterra e Estados Unidos, onde você tinha ali desde bandas de ska e reggae e até bandas de hardcore, era tudo punk. Né? Depois começou a se inventar rótulos e classificar isso como se fosse pôr num catálogo. E aí estragou, de certa forma, essa postura. Mas música punk é uma música sincera, expressiva, com acordes rápidos e simples, que expressam esse sentimento também de liberdade simples, de ser tranquilo, de ser natural. E a ideologia punk, ela tem vários, digamos, pontos de vista, já que é um cenário formado por pessoas que têm cabeça muito forte para compor, para escrever, enfim, para fazer turnê. Então, cada um tem um ponto de vista. Então, não dá para estabelecer que o punk é só anarquista, ou é só esseísta, ou só aqueleísta. Ele se vê livre para ser atuante no faça você mesmo. E, lógico, ele não tem posturas ditadoras, de ser um ditador, de estabelecer coisas, e sim, por outro lado, de dar liberdade de cada um ser cada um. O que é muito difícil hoje em dia, você respeitar a liberdade do outro. Esse, para mim, na minha forma de ver, é a proposta ideológica punk mais intensa, ou seja, você mesmo e faça alguma coisa. Uhum. E, Redson, você trouxe um material muito interessante aqui pra gente, pode mostrar? Nessa história do Faça Você Mesmo, o Cólera, que é a minha banda, que fez 30 anos em 2009, foi a primeira banda brasileira do gênero rock a sair do Brasil para fazer uma turnê. E aí a gente foi para a Europa e fizemos 56 shows. E aí esse é um dos cartazes que a gente tem aqui de um show que ocorreu na Holanda. Esse show foi um festival enorme com bandas de vários pontos da Europa, em 1987.
E o Cólera é a banda principal que encerrou a noite. Esse é um dos 56 shows que nós fizemos nessa turnê de 87. Essa nossa ida para a Europa quebrou muitas barreiras e várias bandas como Ratos de Porão, Sepultura, também foram. Com o passar do tempo, essa nossa turnê gerou um material muito interessante na Alemanha, que é o álbum The Best of Cólera. Vocês vão ver que esse álbum, ele tem uma foto, quem já conhece o Cólera vai saber, vai notar que essa foto é bem antiga, de 1985, lá no Vale do Angabaú, quando ainda tinha o buraco do Ademar, né, do buraco do bom sentido. E aí, esse material todo, ele é de papel reciclado, a capa é toda de papel reciclado, ele é composto de fotos de todas as épocas da banda. Como ele foi lançado em 2004 na Alemanha, então ele tem material desde 79, do surgimento do Cólera, até as fotos mais recentes daquela época. E ainda traz um vinil muito bonito, que é o vinil verde, prensado lá na Alemanha. Esse aqui é show de bola, olha só que bacana. Muito bonito, né? De mesmo. ponta cabeça, não. Aí. Então, é a prova do faça você mesmo. Nada disso aqui tem um produtor milionário por trás ou um esquema de marketing pronto para vender milhões de cópias. E sim, a sinceridade na arte bem expressa e bem registrada. E, Redson, em poucas palavras, como explicar o que é ser punk? Para mim, porque eu vou te dizer o que é para mim, não adianta eu te dizer o que é para milhares e milhares de punks no Brasil e milhões pelo mundo. Mas para mim, ser punk é eu me esforçar para tentar cada vez me melhorar. Eu ser cada vez mais eu e aceitar essa minha postura e esse jeito que eu sou. Me conhecendo e me melhorando, eu vou fazer uma boa música, eu vou fazer letras coerentes com o que eu sinto, com o que eu vejo realmente na realidade do dia a dia, e vou contribuir para um cenário muito legal de música e de ideias que eu gosto de participar. Então eu não me sinto obrigado a ter nenhuma ideologia pronta ou seguir nenhuma regra, porque a minha regra ela é metamorfética, ela se transforma para melhor a cada dia. Essa é a revolução do faça você mesmo. Redson, obrigada pela sua presença, obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Mas não podemos acabar essa entrevista sem escutar um pouquinho dos sucessos da sua banda, né? É isso aí, eu vou tocar para vocês uma música do Cólera de 1982, do álbum Sub, chama-se Quanto Vale a Liberdade. Vamos lá. Quanto vale a liberdade? Pra vocês ela tem um preço. Quanto vale a confiança? Não quero esperar. Não acredito no seu dinheiro. Onde está o seu caráter? Deve estar perdida em algum beco. Horas você enlouquece e depois quer fugir. Se refugia como um animal. Dia após dia eu procuro ir em frente. Vê se me entende. Não há razão, não há razão. Já não pode mais pensar. Olhe para tudo como está. Agora eu sei que não há preço, mas me sinto acorrentado. Dia após dia e não há razão. Não há razão. Quanto vale a liberdade? Quanto vale a liberdade? Não me importa, eu vou em frente. Não me importa, eu vou em frente. Não.
Olá! Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo revelou que 62% dos frequentadores de academias entre 15 e 25 anos consomem algum tipo de suplemento alimentar. Segundo o estudo, mais de 80% destes jovens ingerem os produtos sem recomendação médica ou nutricional. O Pauta Aberta está no ar e hoje falaremos sobre o uso indiscriminado de suplementos alimentares. Para conversar sobre esse assunto, recebemos Bernardino Santi, mestre em controle antidopagem e médico membro do Comitê Olímpico Brasileiro. Olá, Bernardino. Olá, tudo bem? Bernardino, essa pesquisa mostra um número muito grande de jovens que consomem suplementos alimentares sem prescrição médica. Por que essas pessoas não procuram um profissional, uma pessoa adequada, antes de começar a ingerir esses produtos? Inclusive, complementando esse trabalho, 40 pessoas foram pesquisadas em academias e dessas 40, 30 possuíam um curso superior, ou seja, era um público que tinha um grau de instrução bastante elevado. O que acontece é que a cultura, não só brasileira, mas a cultura mundial, leva à crença de que os resultados rápidos advêm em tomar alguma coisa. Às vezes os custos médicos são altos, às vezes a promessa de um resultado melhor com substâncias nem sempre legais podem iludir a pessoa e fazer com que elas utilizem esse tipo de substância. Então você tem aí um quadro, um contexto que realmente desemboca no sentido de você utilizar essa substância. Isso é muito mais forte aqui no nosso país, no Brasil. Bom, doutor, muitas pessoas não sabem, mas o consumo indiscriminado de suplementos alimentares podem deixar o organismo suscetível a inúmeros riscos. Veja agora quais são os principais problemas que estas substâncias podem trazer ao corpo humano. É grande o número de suplementos comercializados no Brasil. Entre os mais conhecidos estão a cafeína, a carnitina, os aminoácidos isolados, o BCAA, a glutamina e a creatina. Se usados em excesso, eles podem provocar sérias lesões nos rins e no fígado, que metaboliza as substâncias. Quem usa estes suplementos de forma indiscriminada também pode apresentar fortes dores de cabeça e de estômago, além de náuseas, insônia e arritmia cardíaca. Bernardino, por que o consumo desses produtos é tão grande em todo o mundo? Então, nós temos hoje com o advento da internet, a internet ela foi muito boa em alguns sentidos, mas também ela foi prejudicial. Por quê? Porque ela democratizou em excesso esse tipo de oferta. Então, hoje você consegue comprar qualquer tipo de substância pela internet. E muitas vezes esses laboratórios não são dos mais fidedignos, né? Então, você veja, você vai gerar um mercado grande com a promessa de você ter uma melhoria na sua performance, uma melhoria física, e aí também entra o sentido da nossa sociedade como um todo. A nossa sociedade hoje ela está muito pautada na beleza física, né? Então você tem aí as moças de corpo escultural, os homens malhadões, e muitas vezes o jovem se deixa levar por essa ilusão e acaba utilizando substâncias para auferir os seus resultados. Então você tem aí uma mistura explosiva que desemboca nessa utilização indiscriminada. E esse é o objetivo principal das pessoas no uso dos suplementos, ou algumas também procuram para ficar mais saudável? Cabe deixar bem claro que suplemento, o próprio nome diz, é suplemento, ou seja, ele complementa a alimentação. Às vezes é muito difícil você explicar para o jovem que com bom treinamento, descanso e boa alimentação balanceada, ele consegue os resultados, né? O problema é que ele acha que o suplemento vai incrementar. E nós temos um fator também muito importante que nós não podemos deixar de lado, que é a genética. Nem sempre a pessoa, o jovem, ele é dotado geneticamente de uma condição de melhoria na sua performance, melhoria na sua estética. E muitas vezes isso leva até a inconformidade, né? Então o jovem acaba utilizando essa substância de uma forma inadequada. Tá certo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a comercialização de suplementos de creatina e de cafeína no Brasil. Até então, essas substâncias eram vendidas ilegalmente no país. Doutor, essa liberação não aumenta o risco de mais pessoas ingerirem essas substâncias? Olha, muito boa essa pergunta, porque eu acho que nós vivemos uma situação até de hipocrisia, né? Por exemplo, a creatina é uma substância utilizada no mundo todo, né?
Obviamente, o que falta aí é a parte educacional. O tempo que a Anvisa perdeu em proibindo essa substância, que inclusive não foi explicado até hoje, não nos explicou para nós médicos, isso não foi explicado por que foi proibido, qual é a explicação técnica para isso. A explicação é que poderia causar uma lesão renal, mas assim como tantas outras substâncias. O que cabe aí, sim, é regulamentar a utilização disso de uma forma correta, com prescrição médica, educando as pessoas para que isso seja utilizado. Então, eu não acho que isso possa, eventualmente, causar um efeito contrário, até porque as pessoas utilizavam, compravam pela internet produtos importados. Então, eu acho que demorou demais até esse retorno da Anvisa, né? Bom, os suplementos são indicados para atletas de alta performance. Atletas que treinam para o Ironman, por exemplo, necessitam em média de 8.000 calorias para completar a prova. Muitos atletas amadores chegam a tomar a mesma quantidade de suplementos que esses profissionais, que recebem acompanhamento diário de nutricionistas. Professor, quais são os critérios utilizados para saber qual é a medida exata de suplemento que uma pessoa deve tomar? Então, é muito importante a gente explicar a diferença de um atleta de alto desempenho, de alta performance, e de um atleta amador que quer se sentir bem, né? Esse atleta de alta performance, já que fique muito claro, nem sempre significa que é o atleta mais saudável, né? O esporte de alto desempenho não é exatamente saúde. O desgaste é muito grande, e aí sim você tem que ajustar algum tipo de suplementação para que você diminua os efeitos deletérios, os efeitos do desgaste físico. Então são os atletas do Ironman, por exemplo, que é um grau de dificuldade muito intenso. Os atletas amadores, aqueles que querem estar bem, eu insisto em que uma boa alimentação, descanso, um bom treinamento e eventualmente a utilização de algum aminoácido, alguma complementação, vai fazer com que a pessoa tenha a sua condição de treinamento e a sua condição de performance. Agora, para saber o ponto exato, isso é muito individual. É importante que o atleta, a pessoa que quer treinar, que quer fazer uma atividade física, procure um médico, faça exames laboratoriais, observe se a função renal, por exemplo, muitas vezes está tomando a medicação há muito tempo, você pode ter uma insuficiência renal, então existem exames laboratoriais que podem aquilatar essa condição, fazer a avaliação do fígado, fazer um teste ergoespirométrico, fazer um percentual de gordura, enfim, você tem uma gama de recursos para que você possa individualizar aquilo e aí sim, através de um médico ou de um nutricionista, balancear a alimentação e suplementar com algum tipo de substância que possa ser eventualmente útil para aquele indivíduo. Não existe uma receita de bolo, isso é muito individualizado. Bom, nós estamos falando sobre o uso indiscriminado, né? Tem algum ponto limite entre o consumo ideal e o consumo exagerado, ou isso varia muito de acordo com cada atleta ou cada pessoa? É variável, e aí nós chegamos àquela história da utilização indiscriminada. A própria creatina, o aminoácido, que pode sobrecarregar o rim, o fígado, levar à insuficiência renal. Às vezes eu fico abismado, pessoas que chegam no consultório, ou atletas que me trazem o suplemento que tem whey protein, que é a proteína, está tomando aminoácido e come 2 a 3 quilos de carne por dia. Então você tem uma sobrecarga assim, de aminoácido absurda. Então, veja, não existe um ponto ideal. Existe sim aquilo que tem que ser feito de uma forma adequada para cada atividade física, fazer um cálculo de gasto calórico diário, isso é possível se fazer, e aí sim você, através do cálculo do que se gasta e do cálculo do que se ingere, você fazer os ajustes de acordo com aquele atleta. Importante é que ele não fique pulando de galho em galho, acontece muito isso, às vezes em atletas e pessoas que treinam já vindo de outros profissionais, porque ele acha que demorou o resultado e o profissional não é bom. Não, o profissional ele vai ter que ajustar aquilo ao longo do tempo. Então é importante que ele faça isso a médio e longo prazo, que ele não tenha pressa, que ele faça as coisas de uma forma científica e com a ajuda de um profissional qualificado. Bom, Bernardino, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Toda vez que vocês me convidarem, vou estar com prazer aqui. Tá certo, obrigado. O programa Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.